Eu tive uma crise de choro na frente dos meus filhos, e isso não me torna uma mãe ruim. Pelo contrário, eu percebi que isso me humanizou. Eu estava num dia não muito bom anteontem, e eu estava naqueles dias femininos, e na hora de colocar os meus 3 filhos para dormir, eu tive uma crise de choro. Foi até engraçado, porque eu olhei pro meu marido, o Thiago, e eu, e eu comecei a chorar. E eu deixei acontecer. Eu não fiquei me policiando e muito menos me culpando por chorar na frente deles. Eles me acolheram. Eles me deram um colo. Eles falaram: "Vamos ajudar a mamãe a colocar Mel pra dormir", que é a nossa filha menor. E isso me humanizou. E eu quero trazer isso pra você porque nós somos uma geração de 30, 40 anos que muitas vezes crescemos sem esse tipo de coisa com os nossos pais. Nós não vimos os nossos pais serem vulneráveis. Nós vimos nossos pais serem sérios, serem a ferro e fogo. Nós vimos os nossos pais sem falar de emoção, sem deixar vir à tona aquilo que sente. E isso criou, muitas vezes, em nós um distanciamento das nossas próprias emoções. Eu, por exemplo, não vi na minha casa a gente ter um lugar para deixar as emoções vir. Era sempre tudo muito. As emoções eram distantes. Não eram reprimidas, mas não se falava das emoções. Os meus pais sempre mantinham uma postura mais séria e eu nunca os vi em momentos de vulnerabilidade. Tudo bem, eu acho que eu sempre digo isso. Os nossos pais deram o melhor que eles podiam com aquilo que eles tinham e com aquilo que eles sabiam. E tá tudo bem, eu não tô aqui pra julgar. Mas eu decidi escrever um caminho diferente com os meus filhos. Não é que toda hora eu fico mostrando aquilo que eu sinto. Não é que toda hora eu sou vulnerável na frente deles. Até porque eu sei que eu sou a adulta nessa relação. E eu preciso ser a força que eles precisam. Eu preciso ser a solidez que eles precisam. Mas também eu falo com eles abertamente sobre os sentimentos. E sobre que tem dias que eu, como mãe, não estou bem. E tem dias que eu não quero conversar, que eu estou mais distante. Tem dias que eu choro, que eu estou triste. Eu sou humana. Essa aproximação foi uma escolha minha na educação dos meus filhos, porque eu queria mostrar para eles que os sentimentos humanos fazem parte de todos nós, inclusive de mim, que sou a mãe, inclusive do Thiago, que é o meu marido, porque ele também caminha junto comigo nisso. E uma coisa que me marcou muito foi um trecho de um podcast do Joel J conversando com o Carpinejar, e o Carpinejar disse: "Nós não conhecemos quem são os nossos pais. Nós não sabemos quem realmente são nosso pai e a nossa mãe." E eu fiquei refletindo sobre isso e é verdade. Os nossos pais mostram pra gente uma faceta muito específica de quem eles são. Eu sou uma mãe pro Daniel. Eu sou uma outra mãe pra Bianca. E eu sou uma outra mãe pra Mel. Cada um deles vai ter uma perspectiva diferente ao meu respeito. Porque cada um deles nasceu em uma situação diferente, no momento específico, com um comportamento específico e num quadro geral específico. Então, quando eu trago à tona a minha humanidade em momentos muito específicos, eu me conecto a eles e mostro as minhas vulnerabilidades. Nessa ocasião especificamente, eu disse para eles: homens são como o sol, mulheres são como a lua. E nós temos fases. Hoje eu estou vivendo a fase minguante. Eu estou minguante. Eu estou olhando para dentro de mim. Eu estou trazendo o que tinha aqui dentro para fora. Eu tô tirando a tristeza do meu peito e colocando para fora através das minhas lágrimas. E eles entenderam. Então, às vezes, a gente também subestima a capacidade de compreensão da criança.
Eu não dei uma explicação teórica do que é uma menstruação, das mudanças hormonais que a mulher vive. Não. Eu trouxe de forma lúdica para que eles entendessem que tá tudo bem chorar e que tem dias que a mamãe não vai estar bem. E tá tudo bem também. Não é por isso que eu vou deixar de servi-los e de amá-los. Mas é isso que me conecta a eles e me faz humana. Utilizar isso, permitir com que eles vejam esse lado humano, me ajuda também a fazê-los entender que pai e mãe não são sagrados. Pai e mãe não são perfeitos. Nós também, nossa geração 30, 40 anos, crescemos ouvindo que os pais são sagrados, são inquestionáveis, de que nós precisamos honrar pai e mãe, e esse honrar pai e mãe foi distorcido, como se eu até a vida adulta eu precisasse obedecer a tudo que meus pais dizem, mesmo quando aquilo que eles dizem vai contra o que a palavra diz, inclusive. Mas pai e mãe não são perfeitos. Pai e mãe não são inquestionáveis. Pai e mãe não são a prova de discordância. E eu não quero que os meus filhos me vejam como alguém perfeita. Porque eu sei o peso que é você olhar para o seu pai e para sua mãe e ter uma régua alta. Eu fui a primogênita, eu fui a filha perfeita. E eu sei como é pesado você carregar o fardo da busca pela perfeição. E eu não quero isso para os meus filhos. Eu quero que eles olhem para mim e vejam em mim uma mãe humana que errou, que acertou, mas que acima de qualquer coisa buscava agradar ao Senhor em todas as atitudes. É isso que eu quero que eles pensem de mim. Para isso, esses momentos de conexão emocional, eles servem para nos aproximar. Eles servem para trazer à tona isso. E para que eles saibam que eles também precisam cuidar de mim. Nós estamos numa relação de troca. Uma relação de que momentos que eu não vou estar bem. E eles precisam entender isso. Assim como eu entendo quando eles também não estão bem. Mas o mais lindo de tudo, de toda essa narrativa, de todo esse acontecimento, foi mais uma vez a importância de você ter uma ordem estabelecida no casamento e de você ter ao lado um parceiro real. Quando eu comecei a chorar, eu não ouvi o meu marido me dizendo: para com isso, que besteira. Eu não ouvi o meu marido desdenhando do meu momento. Eu não ouvi o meu marido tripudiando daquilo que eu estava sentindo. Mas ele se levantou, me abraçou e me deixou chorar. E essa conexão é o que vai ficar na memória das crianças. Foi esse quadro que eles viram do papai abraçando a mamãe, do papai cuidando da mamãe, que eles vão levar para a vida adulta. Quando eles forem casar, eles vão ter um parâmetro de como um homem cuida de uma mulher, de como uma mulher lidar com um homem. Eles vão saber disso, porque eles viram em casa. E essa ordem estabelecida, ela impacta diretamente no ordenamento interno das crianças. E foi este quadro que os meus filhos viram naquele momento. Por isso que a gente sempre traz aqui para vocês. As 3 ordens do casamento são essenciais. Porque em momentos como esse, eu tinha um homem ao meu lado cuidando de mim. Eu não tinha um sócio. Eu não tinha um colega de quarto. Eu tinha o meu marido assumindo as rédeas da situação, colocando as crianças para dormir e me acolhendo. E não me afastando. E não fazendo pouco caso do que eu estava sentindo. E isso as crianças viram. Então, a ordem no casamento, ela não se mostra em situações que estão
que são situações, como se diz? Situações que são exceção. Ela se mostra no dia a dia, no choro da mulher. Ela se mostra no choro da criança. Ela se mostra no medo do homem. Ela se mostra nas dificuldades. Ela se mostra nos problemas cotidianos, nos desajustes da rotina. É aí que verdadeiramente a gente coloca as ordens à prova. Se você não tem uma ordem no casamento, se você tá desordenado internamente, se você tá com a ordem na aliança desordenada, se não há ordem espiritual, tudo isso piora a situação que você está vivendo. Tudo isso causa mais problema ainda dentro do casamento. E nesse momento, eu vi que tudo que a gente estava construindo, tudo que a gente construiu até hoje no nosso casamento, valeu a pena. Valeu muito a pena. Porque eu fui amada e acolhida pelo meu marido e pelos meus filhos. Então eu tô dividindo essa experiência com você para te dizer que você não precisa ser de ferro. Essa história de que a gente precisa dar conta de tudo não é real. Eu cuido da minha casa sozinha. Eu trabalho na internet. Eu tenho 3 filhos para criar. E eu não dou conta de tudo. E eu posso te dizer, eu não sou perfeita, eu não sou de ferro. Eu erro muito. Mas eu sou eu. E eu tenho espaço para cuidar de mim. E quando eu aprendi a estipular limites, eu me tornei livre. Livre para chorar, inclusive. Porque eu não permito que essas cobranças externas passem por cima de mim como um rolo compressor. De que eu tenho que aguentar tudo, de que eu tenho que dar conta de tudo, de que para ser uma mulher virtuosa eu tenho que ser dessa ou daquela forma. Essa sou eu. Essa é a minha maternidade. É assim que eu sou. E eu sou feliz por ser assim. E os meus filhos são felizes com a mãe que eles têm. E o meu marido é feliz com a esposa que ele tem. Porque o que dizem lá fora não impacta em quem eu sou. Só eu tô aqui dentro. Só eu tenho o poder de influenciar a minha família. Então é isso que eu faço. E eu tô também te trazendo isso para que você reordene a sua casa. Se você não tem ordem em algum dos níveis, você precisa pôr ordem. Porque quando você chorar na frente do seu marido, ele não vai te acolher. Se você tá num casamento morno, seu marido vai rir de você. Ele vai ignorar o que você sente. Ele vai dizer que você é uma chorona. Ele vai tripudiar do que você sente. E ele não vai te validar. Porque em um casamento morno, a desordem está presente. E o marido não tem empatia pela esposa, assim como a esposa não tem empatia pelo marido. Então, ordene a sua casa para que você seja a maior influência da sua família. E seja capaz de se mostrar vulnerável sem medo. Porque na minha casa eu criei um local seguro para que cada um possa ser o que realmente é. Eu fiz da minha casa um lugar onde meu marido pode ser ele, onde os meus filhos podem ser quem são e onde eu mesma posso ser quem eu sou. E é isso que eu queria te encorajar através desse vídeo. Tá tudo bem você ser normal. Tá tudo bem você não ser perfeita. Tá tudo bem.